O mavioso salmista de Israel, 2 Samuel 23, versículo 1. Entre todos os santos cuja vida está registrada nos escritos sagrados, Davi possui uma experiência de caráter extremamente notável, diversa e instrutiva. Em sua história nos deparamos com provas e tentações que não são dadas a conhecer, como um todo, na vida de outros santos dos tempos antigos, e portanto tudo indica que ele seja uma representação de nosso Senhor. Davi conhecia lutas de todas as ordens e condições dos homens. Reis têm suas lutas, e Davi usou uma coroa. O camponês tem suas preocupações, e Davi manuseou um cajado de pastor. O viajante passa por muitas provações, e Davi permaneceu nas cavernas de En-Gedi. O capitão tem suas dificuldades, e para Davi, os filhos de Zeruia foram grandes dificuldades. O salmista também foi tentado em suas amizades. Seu conselheiro Aitofel o abandonou. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Seus piores inimigos vieram de sua própria casa. Seus filhos foram sua maior desgraça. As tentações de pobreza e riqueza, de honra e reprovação, de saúde e doença, todas forçaram seu poder contra ele. Ele teve tentações exteriores para perturbar sua paz e interiores para arruinar sua alegria. Davi mal escapava de uma prova e já caía em outra. Mal saía de uma temporada de desânimo e temor e já era novamente levado às mais baixas profundidades, e as ondas e vagalhões de Deus passavam sobre ele. É provavelmente por esse motivo que os salmos de Davi são, sem exceção, o deleite de cristãos maduros. Seja qual for nossa constituição mental, êxtase ou depressão, Davi conseguiu descrever nossas emoções com exatidão. Ele foi um hábil mestre do coração humano, porque havia sido instruído na melhor das escolas, a escola da experiência pessoal sincera. Conforme somos instruídos na mesma escola, conforme amadurecemos em graça e em anos, cada vez mais apreciamos os salmos de Davi e percebemos que são como verdes pastos. Ó minha alma, que a experiência de Davi a alegre e console neste dia. Glória a Deus. Irmãos, Davi era conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Só que mesmo Deus amando Davi, ele permitiu que provas, lutas e tempestades viessem até o seu servo, porque sabemos muito bem que todos nós somos falhos e pecadores. E Davi era pecador também. Ele cometeu muitos erros, adulterou, mentiu, porém Davi conhecia a Deus. E ele via que em todos os momentos difíceis, Deus o ajudado. O Senhor agiu de misericórdia com ele em muitos e muitos momentos. E isso fazia com que ele viesse a se arrepender dos erros que cometia. Davi errou sim, mas ele se arrependeu. Ele ia diante de Deus, pedia perdão de coração e não voltava mais a praticar o que ele havia feito de errado. Só que devemos perceber uma coisa: mesmo Davi sendo amado por Deus, mesmo Davi muitas vezes errando e se arrependendo de verdade, as lutas vieram na vida dele. E por que vieram? Porque era exatamente desta forma que Deus o estava o ensinando, o moldando, o fazendo crescer em sabedoria. Porque é através, muitas vezes, do fogo, das aflições da vida, que Deus mais nos ensina. Por isso que devemos descansar no Senhor, confiar somente nele. Porque se estivermos passando por um momento difícil, se realmente amamos a Deus, esse momento difícil que agora estamos passando se tornará num bem para nós, porque Ele irá nos ensinar a depender mais de Deus, a se aproximar mais do Senhor e a reconhecer que se não fosse Deus, nada poderíamos fazer. E veja só quantos salmos maravilhosos Davi nos deixou. Por causa das perseguições, das tempestades que ele enfrentava, o Espírito Santo o abençoou, o deu sabedoria para escrever os salmos. E olha que salmos maravilhosos, salmos de gratidão, salmos de louvor a Deus, orações, pedido de ajuda e de socorro. Irmãos, olha que bênção, tudo aquilo que Davi passou foi uma bênção para ele, porque o fez se aproximar mais de Deus, o fez crescer em santidade, em conhecimento, em sabedoria, e fez bem também para nós, porque deixou esses salmos maravilhosos para nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você estiver passando por um momento difícil na sua vida, confie em Deus, creia no Deus que você serve, creia que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Talvez agora a gente não entenda o porquê, por qual motivo estamos passando por isso, por essa prova, por essa tempestade, mas lá na frente iremos entender e iremos dar glória a Deus, porque tudo isso serviu para nos ensinar, nos tornar mais parecidos com o Senhor Jesus. Descanse no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima, se assim Ele nos permitir.